Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores. Caralho, faz tempo que eu não faço um vídeo aqui, hein? É verdade. Bom, eu queria dar o meu pitaco aí, né, dar minha opinião sobre esse assunto do momento que tá acontecendo aí, envolvendo o Léo Lins, então eu achei que seria pertinente eu dizer aqui minhas sábias palavras e minha amada e querida opinião, enquanto eu ainda posso fazer isso. Não por muito tempo, mas eu ainda posso, eu acho. Mais ou menos, mais ou menos. Na nossa querida e amada aldeia Tupiniquim, que fez questão de mostrar aí pro mundo mais uma vez o quanto a nossa população brasileira está atrasada em relação ao mundo moderno. Quem duvide até mesmo que o homem foi à lua. Como que você vai entrar numa lua se ela é redonda? Ela não tem porta? Eu caminhei pela superfície do sol. Eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal pode-se dizer que ocorreram. Mas você é só um homem. E por que o homem não foi no sol? O homem mais inteligente do mundo. Eu tenho a impressão que se um dia tiver um eclipse solar aqui no Brasil mesmo, assim, o povo vai fazer oferenda. Os caras falam, ah, meu Deus, mim ter que fazer sacrifício. O nosso Deus Sol está chateado. Não vai mais chover no Brasa. Daqui a pouco estão colocando gente na fogueira de novo. Só que agora vai ser o contrário. Agora vai ser por causa de piada. Ou se você for algum opositor. Vamos continuar aqui. Porque o que aconteceu, creio eu que você já deve estar sabendo, né? Tá na capa, no título. É que a nossa querida República Democrática Socialista Brasileira do Norte resolveu condenar Léo Lins, o nosso querido Sméagol gigante, a 8 anos de cadeia. Porque ele contou piada num show de stand-up e depois ele postou o vídeo no canal dele do YouTube. Não, eu não. Doido, eu fico louco, eu quero entender as coisas. Foi condenado aí a 8 anos de cadeia em regime fechado e ainda vai ter que pagar uma multa de mais de 1 milhão. E só a título de curiosidade aqui, né? A pena para homicídio no Brasa é de 6 a 20 anos. Tráfico de drogas é de 2 a 20 anos de reclusão e pagamento de multa. Então, se você faz piada no Brasil, você fica entre o Jeff Dahmer e o Walter White ali, né? Fica no meio termo. Isso simplesmente não é possível. E não tem graça nenhuma. Mas nunca foi pra ter graça. E por que não é possível? Por que não? E por que não, seu estúpido bastardo? Pois é, pra você ver como as coisas aqui no Brasa é bem equilibrada, né? Pra você ver como que tudo funciona bem por aqui. Porque a gente chegou num ponto que a pessoa pode te processar em 40 mil reais porque você, sei lá, xingou ela na internet. Como se o vídeo que você fizesse sobre ele fosse simplesmente destruir a vida do cara. É a mesma coisa, cara. Parece que hoje em dia as palavras estão ferindo mais do que uma rajada de metralhadora com munição traçante. Você chama um maluco de filha da gruta, é completamente desproporcional. Ele vai lá e usa o sistema judiciário pra te esmagar e te censurar, só pra massagear o ego dele, porque ele ficou chateadinho e tristinho porque xingaram ele na internet. Pô, você imagina se eu fosse processar e querer acabar com todo mundo que me xinga aqui na internet? Caramba! Um cara faz um vídeo te chamando de filha da gruta. O que mudou na tua vida? Você perdeu teu emprego? Tua vida acabou. Você foi demitido, você não faz mais parceria com nada, você perdeu teu canal, você perdeu dinheiro, você perdeu tudo na tua vida porque um cara fez um vídeo te xingando? É isso? Você tem que gastar quanto porque o cara te xingou? Porque parece que hoje em dia é assim, cara. Mas o problema maior tá nas leis desse país miserável, né? Porque o pessoal vai fazendo emenda, fazendo isso e aquilo só pra favorecer a bola da vez, que aí vai criando essas brechas. Então isso deixa as pessoas mais sensíveis. Porque você não pode mais falar nada que o cara sabe que ele tem uma puta de uma facilidade pra ir lá te processar, fazer qualquer coisa, tipo, só porque você xingou ele, como se fosse o fim da vida do cara. Ele me xingou, perdi tudo. Ai, acabou, perdi minha vida, oh, meu Deus, não. Ai, meu Deus do céu, cara.
que vontade de vomitar. E esse tipo de gente comenta essas coisas aqui, ó. Tá? Você estaria certo se as piadas dele tivessem sido limitadas ao público presente no teatro. A partir do momento que ele divulgou isso no YouTube, atingiu pessoas que não pagaram para ouvir aquilo. E elas têm todo o direito de processar. Sim, acho que você também deveria ir pra prisão. Não fiz minha conta no Twitter pra ler idiota falando. E aparece você aqui. Cadeia já. Existe um negócio, eu vou falar aqui, talvez você não saiba disso aí, né? Mas existe uma coisa no YouTube, ou qualquer rede social que você esteja aí, que você pode simplesmente marcar assim, ó. Este conteúdo não me interessa. E você nunca mais vai receber notificação desse conteúdo. Eu uso isso no YouTube. Tem vídeo lá de gente que eu não gosto, que aparece no meu feed, pá, pum, ó, esse conteúdo não me interessa. Não quero mais receber notificação desse conteúdo porque não me interessa. Ah, mas isso aí é muito complicado. Não dá pra eu não consigo fazer isso aí. Não, a minha inteligência é limitadíssima, né? Eu tenho um QI 12, então eu não consigo mexer nisso aí. Tem uma outra coisa também, é um recurso extremamente avançado, tá? Talvez você também não conheça, que é o seguinte: tá assistindo o vídeo e não gostou? Para de assistir e nunca mais clica no vídeo. Com o tempo o algoritmo vai parar de te mostrar aquilo ali. É só não assistir, é só não ver. Você não precisa acabar com a vida de alguém porque você não gosta. Porque já pensou? Já pensou? Todos os canais que eu não gosto aqui no YouTube, todo mundo que tem rede social que eu não gosto, eu não gosto, eu não tô pagando pra ver isso aqui. Por que isso aqui tá aparecendo no meu feed? Eu não quero ver, eu não sou obrigado a escutar isso aqui. Pensou se eu tivesse o poder pra acabar com todos os canais e todas as redes sociais de gente que eu não gosto? Nossa, que mundo incrível, né? Eu poderia fazer isso, inclusive com você que comentou essa merda aí. Eu olho e falo, quê? O cara comentou essa idiotice? Não, eu não quero. Acaba esse cara aqui. Acaba com as redes sociais dele. Lima esse cara da internet. Acabe com os direitos dele de postar o que ele quiser na internet. Acaba com tudo. Tira ele da minha vida, porque eu não quero ver. Eu faria esse acordo. E você, Yurevich, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Esse é o nível de pessoa que temos nesse país. E você pode estar assustado ou às vezes até de boa, falando, não, isso aí é só um Zé Ninguém. Mas um Zé Ninguém desse, com esse mesmo pensamento, tá lá no poder, com força suficiente para destruir a sua vida por qualquer coisa que você fizer ou simplesmente por ele não ir com a tua cara. Aí você fala, não, mas nós estamos num país que não sei o que, temos direito, liberdade. Eu fiz questão de printar isso aqui, ó, que tá no processo do Léo Lins. O exercício da liberdade de expressão não é absoluta nem ilimitada, devendo se dar em um campo de tolerância e expondo-se às restrições que emergem da própria lei. Se isso aqui não é uma declaração que nós estamos numa ditadura, eu não sei o que é. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco. Falar uma coisa pra você, seria muito fácil pra mim vir aqui pra dizer que não, é apenas um comediante, veja só, as piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal. Seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho uma lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã, por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Olha lá. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de no lixão, olha só. Tentativa de adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. E tá pra prescrever os crimes dela, hein? Logo prescreve. E ninguém fez nada em relação a isso.
Tem mais gente, veja só. Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassino da própria sobrinha. Olha isso, cara. Da própria sobrinha. Desvio de dinheiro do hospital, Olha chantagem, sabotagem. Não dá pra deixar um cara desses, né, que através da arte pratica esses crimes. Não, não pode. Um cara desse... Não... Esse cara devia ser banido da sociedade. Esse cara devia estar internado aí. Devia estar interditado. Devia estar lá no presídio de segurança máxima. Ao lado de Beira-Mar e companhia. Marcola tinha que estar lá. Tinha que estar lá. Como pode, cara? Como pode? Ninguém... Olha... É difícil. Você vê que o mal sempre vence. Essas pessoas nunca foram condenadas ou responderam pelos crimes. Nunca foram nem processadas. Temos aqui a Odete Reutemann, que inclusive agora volta com tudo, né? No papel aí da Débora Bloch. Pois é. Porque a Beatriz Segal morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu. Que são os mesmos crimes cometidos agora pela Débora Bloch de corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de droga. Aí, ó. Tá? E o último caso, que estou apenas começando a citar alguns que eu acho que deveriam ser presos, é a Renata Sorrah. Entendeu? Que fez o papel de Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino, que praticou... Olha que Vou falar pra vocês, eu nem sei fiz uma piada e tive que pagar uma fortuna. Essa menina aqui, a Renata Sorrah, um bebê e tá aí, livre, né? Às soltas, aí, sem pagar pelo crime que cometeu. Você acha? Que a prisão do Léo Lins sirva de exemplo e a gente coloque uma série de outros criminosos que se utilizam da arte para praticar atrocidades. Na cadeia, todos eles. Vamos levantar essa hashtag. Chega de gracinhas, piadas e arte. Para com isso. Acabou. Acabou. Tá? Piada não é brincadeira. Gente, vocês não estão entendendo o ponto? Piada é coisa séria. Você fazer uma piada, você pode induzir alguém a cometer crime, tá? Como se a pessoa que fosse preconceituosa, como se a pessoa que fosse racista, como se a pessoa que fosse criminosa precisasse de uma piada pra ela fazer o crime que ela quiser. É tipo quando a Record colocava a culpa nos videogames. É incrível essa capacidade que o ser humano tem de não assumir os próprios erros. Nunca é culpa do cara. Não é porque o cara nasceu um filho da puta. É porque fulano fez uma piada. É porque ciclano joga videogame. Pô, então, e os filmes? Como é que nós vai fazer? John Wick. Keanu Reeves tem que ser preso agora. Botou os pés no brasa, Keanu Reeves, prisão perpétua pra ele. Não quero mais nenhum ator de Hollywood aqui, não. Sem pagar pelos crimes cometidos nos filmes. Chega de palhaçada. Acabou a brincadeira. Acabou. É isso. Todos vocês serão punidos agora. Eu vou falar aqui, você pode pesquisar. Você pode pesquisar. Você vai esperar o que de um país aonde o ator que interpreta um vilão numa novela é agredido quando ele sai na rua, porque ele tá lá, né, acabando com a heroína da novela, tipo, o cara tá lá esculachando a heroína da novela e tal. Isso já aconteceu muitas vezes, cara. Teve cara que apanhou de guarda-chuva aí, velho com guarda-chuva. Teve cara que levou pedradas, caralho. Que, tipo assim, que o cara era vilão de uma novela. Pô, você espera o que de um país desse, velho? Você espera o que de um país desse, mano? O cara tá apanhando porque ele tá fazendo o papel de um vilão numa novela. O cara, ele pode ser morto na rua. Ele pode tomar uma facada na rua. Só porque ele tá interpretando um vilão numa novela, cara. Nossa, o Brasil é um meme mesmo. O Brasil é um meme perigoso, né? Meme não, porque meme também vai ser crime aí em breve, tá? Mas vamos ver o que o Danilo Gentili, que ele também se pronunciou sobre esse caso. Vamos ver o que o Danilo Gentili tem a dizer sobre esse BO aí do Léo Lins, porque o Danilo Gentili também já foi condenado à prisão por conta de piada, né? E aí ele conseguiu reverter e tal. Mas vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Bom, pra quem não sabe, a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 milhão, acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi o crime
do comediante Léo Lins: contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Soa uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo, e a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são no mínimo duvidosos. E duvidosos... Cara, aqui no Brasil, você que é honesto, você tem que ter medo da justiça brasileira. Você que é honesto, você que segue tua vida certinho aí, cara, você tem que ajoelhar e pedir pra Deus pra que nunca você tenha que ir pra justiça, por qualquer coisa que seja. Porque aqui 2 mais 2 não é 4. Pra justiça aqui 2 mais 2 não é 4. A justiça aqui vai depender do cara que tá te julgando, se ele tá de bom humor, se ele foi com a tua cara, se ele bateu o olho e falou, tá bom, se o cara tá num dia bom, se ele tá sensato hoje, não. Você tem que torcer pra não ser um juiz fanático, bitolado em partido, ideologia. Tipo assim, não tem nada certo aqui. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita? Então não tem liberdade de expressão. Então não tem. Os caras acham que liberdade de expressão é pra você falar, nossa, como você é lindo, como você tá belo. Mas de novo, aqui no Brasa, o cara, lá no Twitter, né? Tem que ser no Twitter, o cara foi lá e cometeu um crime, que eu não vou nem falar aqui pro canal não cair, e aí eu falei, mano, olha só que desgraçado, né, velho? Eu falo, devia ter prisão perpétua aqui no Brasil, pelo menos prisão perpétua aqui no Brasil. Aí o cara comentou embaixo assim, ué, mas não é você que é a favor da liberdade de expressão? Nós estamos num país que 90% dessa população miserável não sabe o que é liberdade de expressão. O cara não faz a mínima ideia do que é liberdade de expressão, cara. Ele acha que liberdade de expressão é tipo uma noite de crime. Ele é liberado pra você sair fazendo o que você quiser pra rua. Você tem liberdade pra isso. Ninguém vai te impedir. Só que você vai ser preso. Entendeu? Você tem. Mas o nome já fala. Liberdade de expressão, liberdade para se expressar, de você dar a tua opinião, de você duvidar, de você questionar, de você criticar. Isso é liberdade de expressão. Por exemplo, eu não posso criticar nem duvidar de certas coisas aqui, porque senão eu sou preso, perco meu canal, perco tudo. Só por duvidar. Só por duvidar. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. É difícil pro pessoal admitir que o cara que nasceu filha da puta, ele vai ser filha da puta, independente de piada ou de joguinho de videogame, cara. Quem nasceu ruim vai ser ruim, mas não. Não. O cara começou a ser preconceituoso. Ele começou a ser preconceituoso porque ele escutou uma piada do Léo Lins. Tô falando, pra tancar isso aqui, você tem que tá louco, mano. Pra tancar isso aqui, ó, tem que tá medicado, velho. Senão você não aguenta isso aqui não, cara. Agora, o outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa é de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E, de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes. Até porque o humor não comete crimes. É como se o cara que contasse uma piada, ele assaltasse um banco. Ele chega aqui, eu vou fazer uma piada aqui, ó, quer ver? Vou roubar aquele banco, ó. Ó, vai ser pra rir, vai ser uma zoeira do cara. Só pra rir eu vou roubar aquele banco, ó, quer ver? Puta que... O Zói faria isso, né? O Everson Zói faria um desafio hardcore. Desculpa, perdão por essa brincadeira, desculpa. Por favor, não me prendam por essa... Eu prometo, não vou mais fazer piada nem brincadeira aqui. Essa foi a última vez, prometo. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, em associações de quebra de expectativa, em preparações e desfechos. O humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. O humor, como outras atividades artísticas, existe para brincar, provocar, fazer pensar, causar o alívio em quem tá ouvindo, causar o riso, causar boas sensações. É que hoje em dia, pra essa turminha que tá no poder agora, causar o riso é, sei lá, falar que um conservador foi churrascado. É isso pra eles, é a piada deles. A piada deles é isso aí.
Ah, Olavo de cadáver. Pra eles isso é piada. Agora, se ao contrário, é crime. Forma artística, a liberdade para se fazer humor, para se contar piadas, deve ser protegida. Olha, na minha carreira eu cansei de responder a pergunta qual é o limite do humor. E é incrível que muitos artistas não notem a pegadinha por trás dessa questão. Pai, o brasileiro, até hoje o brasileiro ainda não notou o quanto ele tá fudido. Você acha que ele vai notar pegadinha? Tem brasileiro que até hoje acha que as pegadinhas do João Kleber é real. Tiverem limitado o humor como estão fazendo agora, a próxima pergunta vai ser: qual é o limite do funk? Qual é o limite da novela? Não, aí pode. Qual é o limite da poesia? Aí pode. Até onde uma música pode ir? Até onde uma ficção pode ir? É melhor o remake do Vale Tudo não ter a morte da Odete Roitman. É. Porque vai que queiram prender o ator ou a atriz que... Porque é aqui que a gente tá chegando. Vai chegar. Desde Aristófanes, na Deus Grécia quiser. Antiga, a sociedade entende que comédia e ficção são uma coisa e que realidade é outra coisa. Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade, entre piada e verdade, não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. Não, isso é o vilarejo tupiniquim, né? República Democrática Socialista Brasileira do Norte, né? Daqui a pouco, na hora que passar o presidente, todo mundo tem que chorar, senão você vai apanhar. Daqui a pouco, na hora que passar um juiz, você tem que ajoelhar. Senão você vai ser açoitado em praça pública. 2025, cara. Século 21, irmão. Foguete descendo de ré. Olha onde o Brasil ainda tá, cara. Olha onde o Brasil ainda tá. Você vai ter que ajoelhar. Ajoelhe-se, súdito. É o feudo brasileiro, né? É o feudo do Tupiniquim. Pô, cara, eu vou falar a verdade pra você. Eu tô começando a suspeitar que se você chegar em algumas regiões do Brasil e acender um isqueiro, os caras tratam você como um deus. Eu achei que... O pessoal sempre fala que a gente é país de terceiro mundo, né? Eu achei que tava mesmo aí no terceiro mundo. Mas não tá não, velho. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Válvulas de escape pra gente poder rir e se distrair em um mundo que é muito duro, cruel e que a gente tem que engolir muitas mazelas de muitas autoridades. Pagar imposto, aguentar tudo quieto e calar a boca. E a piada e a comédia vêm pra dar alguma válvula de escape. Se um músico não pode subir no palco pra cantar a música dele, pra quem gosta da música dele, algo tá errado. Se um comediante não pode subir no palco pra contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo tá muito errado. E se a gente, como sociedade, passar a aplaudir decisões que silenciam artistas, independente da arte que eles expressam, algo está muito errado e a gente tá na beira do abismo. Porque esses caras que tá aplaudindo agora, você vê, eles não conseguem perceber o quanto eles estão ferrados, porque vai chegar neles também. Pode demorar um pouquinho mais, porque hoje, você é considerado um dos amiguinhos do rei. Mas amanhã, o rei pode não gostar de alguma coisinha que você falou. Quer um exemplo? Juliette, ex-BBB. Tá? Teve uma coisa que aconteceu há um tempo atrás aí. Tá aqui, ó. Eu não vou só falar não, eu vou mostrar pra vocês. Juliette Ferreira pediu desculpas publicamente após ter usado a palavra japinhas para se referir a integrantes do grupo de K-pop. A cantora reconheceu que a palavra é ofensiva e prejudicial e expressou seu arrependimento. Isso aqui foi o próprio... Você acha que os caras do K-pop ligou o que ela falou? Os caras do K-pop nem sabem quem é Juliette. Você sabe quem foi que fez ela pedir desculpa? O próprio público dela. Então esse povo acha que eles estão ganhando alguma coisa. Eles acham que eles estão saindo na vitória sobre alguma coisa. Quando, na verdade, ele tá ferrado, cara. Ele tá fudido. Você é amiguinho do rei agora. Mas você pode ter certeza que o dia que você quiser dar a tua opinião sobre alguma coisa, você tá fudido. De uma maneira que seja pelo teu próprio público ou pelo próprio rei. Olha, pensamentos autocráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita. Eles podem pertencer a alguém que não gosta de você. Simplesmente alguém que não gosta de você e tem poder pra acabar com você. Exatamente. É isso que o pessoal não consegue entender. Eles acham que estão ganhando porque eles estão do lado do rei agora. Eles acham que eles estão ganhando alguma coisa. Pesquisa aí, Noite das Facas Longas. Pesquisa aí, o Grande Expurgo da União Soviética. Você vai entender o que eu tô falando. Aí seus direitos vão pro saco. Independente do que você acha ou deixa de achar. Olha, o Brasil precisa parar de brigar com a ficção e com a arte e se ater aos problemas de verdade. Os nossos problemas não são piadas. São idosos fraudados no INSS. São gestores públicos que roubam muito. São forças de segurança que praticam abuso de poder. São leis que não colocam medo em quem pratica crime. Exato. Intolerância
é receber um tiro na cara por causa de um celular. Exato. Crime de ódio é bater em mulher por causa de uma aliança. Ah, Danilo, isso é populismo. Misturar INSS pra defender seu amigo comediante, sua profissão. Você acha que é exagero? Você acha que é populismo meu? Então sai na rua e pergunta pra qualquer taxista, qualquer frentista de posto de gasolina, qualquer garçom, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que tá na rua. Você quer que prende o Léo Lins ou você quer que prende o cara que pode te dar um tiro de escopeta na cara por causa do celular teu aí? O cara vai virar pra você e falar, mas prendeu o Léo Lins pra quê? Pergunta pra qualquer pessoa, o que você prefere? Um comediante preso porque contou piada? Ou ter segurança pra andar com seu celular na rua? Porque não pode. Cara, você tem noção? Eu fiz um vlog aqui no canal recentemente, né? Flopou igual meu último vídeo. Flopou bonito, bem gostosinho. Mas teve uma galera que viu e comentou espantada porque eu tava gravando com o meu celular na rua. Você não foi assaltado? Como que você consegue andar gravando com o celular na mão aí na rua? Que jeito? Como? Mas isso não é problema. Isso não é problema. O problema é um cara fazendo piada. O problema é um idiota fazendo gracinha na internet, entretendo o pessoal aí. Esse é o problema. Cara, o simples fato dessa condenação existir já é bizarro e assustador, tá? Porque eu não tô aqui pra convencer esse pessoal que tá falando, que fica falando assim que mas ele cometeu crime mesmo. Ele não tá respeitando a lei do país e não sei o que e tal. Esse pessoal, velho, eu não tô aqui pra convencer ninguém. Principalmente essa turma, que esse pessoal não quer ser convencido. Eles querem ficar na mentira, eles querem viver no mundo mágico de Oz e eles só vão acordar pra realidade quando eles se ferrar. Mas aí já vai ser tarde. Infelizmente, a maioria esmagadora desse país só vai perceber o quanto tá ferrada quando for tarde demais. Mas muito tarde. Muito tarde. O simples fato dessa condenação existir e o cara ter que recorrer à segunda instância já seria um absurdo suficiente pro povo pensar em fazer alguma coisa. Tá? E eu não tô falando aqui de fazer igual os velho brocha, de ir lá, tacar pé, de ir lá... Cara, tá na hora da população começar a pensar em quem eles estão colocando lá no poder. Tá? Hoje, para mudar a política brasileira, o povo tem que mudar. Porque aquele político que tá lá, ele é um reflexo. É um reflexo da população. Começa com o senhor, que eu sempre uso aqui, que virou até meme, né? Joaquim Funileiro. O Joaquim Funileiro, ele vende o voto dele porque o prefeito prometeu que vai levantar o muro da casa dele. Aí o Joaquim Funileiro, na próxima eleição, ele tá de vereador. E aí ele promete que vai erguer o muro de outro cara. Aí, na próxima eleição, Joaquim Funileiro é candidato a prefeito. E ele promete que vai pagar um churrasco pro cara. E ele ganha. Aí Joaquim Funileiro é deputado. E ele já tá muito acostumado com falcatrua. Ele já fazia isso muito antes, na prefeitura da cidadezinha onde ele foi eleito prefeito. E vereador. Aprendeu como era vereador. E quando ele é deputado, ele vai lá e promete um terreno pro cara, se ele ganhar pra presidente. Aí quando ele ganha como presidente, ele coloca todos os amiguinhos que participavam das falcatruas com ele no poder. Todo mundo que vai aprovar as leis dele, todo mundo que vai fazer o que ele quiser. E aí ele vai lá e toma o terreno que ele tinha prometido pro cara que votou nele. Você entendeu que o Joaquim Funileiro, que virou presidente, era aquele cara lá na base? Era um cara que sempre foi do ri-ri, levei vantagem e passou a vida inteira tentando passar os outros para trás, cometendo golpe, burlando isso e aquilo, fazendo os outros de idiota, dando calote. Ele tava lá, ele sempre existiu. Só que aí ele virou presidente. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem aqui, tá?
Amanhã tem Quinta Gospel e o canal volta ao normal. Eu vou editar isso aqui correndo, postar e vou dormir porque o remédio bateu forte agora.